E aí, pessoal, tudo bem? Vou falar um pouco sobre um método de treinamento chamado de oclusão vascular. Ele já é conhecido por treinadores, atletas, pesquisadores que recentemente vêm reforçando, ampliando a pesquisa e validando a eficácia desse método e a aplicabilidade em diversos atletas de esportes diferentes. Eu achei interessante esse resgate por essa metodologia, porque eu sempre pensei que ela se adequa muito no espaço, na vivência do fisiculturista. Por quê? A metodologia ela já é antiga, foi inventada por um pesquisador que dizem que até foi fisiculturista, Yasuda Sato, se não me falha a memória, lá para a década de 60. E desde então vem sendo pesquisado, elaborado, aprimorado. Mas diretamente ao assunto, é um método que visa a hipertrofia, outros benefícios também, ganha força, enfim. Mas ele visa a hipertrofia com trabalho de cargas baixas, numa ordem de 20 a 30, 40% de uma RM, de uma repetição máxima. Então, o pessoal acostumado aí com pesquisa, com estudo, sabe que isso é uma carga leve, bem leve. E qual é a característica principal desse método? A oclusão vascular. É utilizado o manguito, é uma peça, uma parte muito semelhante do aparelho de aferir pressão arterial, aquela lona que é envolvida no braço. Já existe aquele tipo de lona maior, mais larga, enfim. Coloca-se aquela peça na extremidade proximal do segmento que está sendo realizado, que vai ser realizado o exercício. Com um esfígmore é aplicada uma pressão que, segundo o Sato, para membros superiores fica na ordem aí de 100 a 150 miligramas de mercúrio e para membros inferiores 200. Então você faz não total, mas você restringe muito a passagem sanguínea nos vasos naquela região e você faz o treinamento com uma carga, repetindo, leve, de 30 a 40% de uma RM. E os estudos mostram que esse tipo de método, além de evitar a perda de massa magra, a pessoa ela ganha massa magra, ela evolui a hipertrofia. Muito utilizado em reabilitações, em idosos. Pô, mas André, para o fisiculturista, o cara que já tem uma vivência, um treinamento já avançado, trabalha com cargas muito mais elevadas. Sim, porque o fisiculturista chega no final da fase de preparação dele, que geralmente, vulgarmente falando, que é a finalização, onde ele está próximo da competição, uma semana e meia, geralmente nesse período, ele podendo, principalmente nas categorias que requerem massa muscular, se ele puder, ele treina para ganhar massa, para manter essa massa muscular até o último dia, até um dia seguinte, até um dia anterior da competição. Por que ele não faz? Primeiro, porque ele já está com a energia, com os níveis, com os estoques de glicose, de alimentação, ele está muito cansado e ele está muito sem energia por conta da dieta, por conta do desgaste da preparação. Então, isso impacta diretamente no rendimento do treinamento dele, então ele não consegue treinar como ele estava lá numa fase anterior na preparação. Segundo, que é muito comum, o atleta ou ele já vem de históricos de lesões, e essas lesões elas começam a aparecer, a pipocar, justamente quando ele está no final, na fase final, até porque a imunidade baixa, então é todo um processo que ou desgaste ou uma lesão adquirida no processo de preparação. Então são pontos que fazem, que interferem, que atrapalham o treinamento dele, a preparação dele até o final. Então aplicar esse método lá na finalização, lá no final,
talvez seja uma estratégia bem interessante, porque além de evitar que ele perca massa magra, que às vezes é comum por conta do ajuste ou da preparação da dieta, não seria o correto, né? O correto é a coisa ser bem feita, bem calculada para ele chegar lá sem perda de massa magra, perda assim significativa, mas seria uma alternativa para que ele pudesse diminuir ou evitar a perda de massa magra, ou até potencializar esse ganho com cargas menores. Então, assim, parece contraditório que, graças a Deus que isso já mudou, é preciso você treinar com muito sofrimento para você chegar lá. Não pode, a gente não pode confundir isso. A preparação ela é sofrida, existe dificuldade, existe entrega, claro, sim. Mas o que o atleta de alta performance procurar e achar meios, caminhos que levem ele a um resultado esperado, com menos desgaste, se poupando, se preservando, é o pensamento de grandes campeões, é o pensamento da grande maioria dos atletas de ponta de todas as modalidades que possam ser aí lembradas. Então, eu queria só deixar aqui esse registro dessa metodologia, não é novidade, ela está sendo resgatada aí por grandes profissionais, grandes pesquisadores, constatando que o método é válido. Agora, como todo método, como todo processo, como toda estratégia, as informações, os livros, os artigos, tudo está disponível de todos. A grande diferença é quem vai aplicar, quem receberá esse método ou outro, o profissional que conduz, ele saber para quem, que momento adequado, testar antes. Se a pessoa nunca fez, eu sugiro que faça uma simulação e trabalhe com medidas para que você tenha parâmetros se realmente funcionou, se realmente melhorou ou não. Beleza? Forte abraço para vocês.